Oi pessoal, aqui é a Maíra e hoje vim falar sobre A Farsa de Guinevere, da Kiersten White. Esse livro tá chegando nas livrarias agora, no mês de maio, e como eu sou muito fã das Lendas de Arthur e da Kiersten White, eu resolvi falar um pouco sobre esse livro. A tradução é da Lavínia Fávero. Se você não conhece nada das Lendas de Arthur, não tem problema, você não precisa saber nada antes de ler esse livro. Inclusive tem episódio do Wine About It em que eu e a Bruna falamos sobre A Farsa de Guinevere e a Bruna nunca tinha lido nada a respeito, então foi até uma discussão bacana. E eu digo isso porque a Kiersten, ela cria a própria universo dela e transforma as lendas de Arthur de acordo com o ponto de vista dela. Isso porque essa história é contada do ponto de vista da Guinevere. Então aqui nesse mundo, para conseguir a paz em Camelot, o Arthur proibiu a magia. Então isso fez que o maior conselheiro, o braço direito dele, Merlin, fosse expulso de Camelot. Só que Merlin, sendo muito esperto, encontrou uma maneira de manter Arthur protegido aos males mágicos que continuam existindo e ameaçando o reino. Então ele manda a filha dele, que está no lugar de Guinevere. A Guinevere dessa história, ela é uma changeling, que é um conceito que a gente não tem muito aqui nas nossas histórias. É uma coisa mais de contos de fadas britânicos e tal, que é essa coisa das fadas trocarem uma criança por uma outra igual. Então geralmente quando a gente tem uma criança que era tudo bonitinha, comportada, e ela do nada muda, passa a ser uma criança irritante, mal educada, enfim, não respeitar os pais, eles dizem que ela é uma changeling, ela foi trocada pelas fadas e levada para o mundo das fadas. Então você não consegue perceber nenhuma diferença física nesse changeling, por isso que a Guinevere, quando chega lá, ninguém duvida que ela é ela mesma. As únicas coisas que são um pouco estranhas é ela não entender várias coisas do mundo, porque ela foi criada na floresta junto com o Merlin. Então a Guinevere real, ela foi criada num convento, então é assim que a nossa personagem meio que consegue fugir das coisas. Ela fala, ah, não, vivia no convento, lá não tinha nada disso, me explica um pouco melhor como é que isso funciona. Esse é um livro bastante cheio de mistério, que é uma coisa bem a cara da Kiersten White, que ela vai criar um plot embaixo do plot que você tá acompanhando, e aí aos poucos ela vai meio que despetalando esse enredo, você vai sabendo um pouco mais camadas dele, coisas que a própria Guinevere não sabe sobre ela mesma, partes da memória dela que ela não lembra. Então ela vai chegar lá em Camelot pra casar com o Arthur, e Arthur é magnífico, perfeito, todo mundo ama esse rei, ele é assim, fada sensata, sem defeitos. Mas a Guinevere sabe que aquele casamento é só um casamento de aparências porque ela tá lá com uma missão. Uma coisa muito legal dessa história também é como a Kiersten White apresenta vários outros personagens, que no caso eu já conhecia, mas se você não conhecer não tem problema. Mas se você já tiver referência, é interessante como ela vai colocar uma roupagem completamente diferente e única. Então um dos personagens que eu adorei aqui foi o Lancelot. Pra quem não conhece, nas histórias tradicionais, Lancelot era um dos maiores amigos de Arthur, um dos maiores guerreiros também de Camelot. E aqui ele aparece um pouco diferente e eu admito que eu adorei essa diferença, eu adorei essa forma como a Kiersten apresentou esse personagem. Eu achei que ele teve mais camadas, tornou mais interessante, e eu acho que esse conflito vai ser mais incrível quando a gente vê nos próximos livros. Ele também tem uma coisa que eu acho que vi em Filha das Trevas, que ela vai construindo as coisas bem de forma devagar, ela vai te mostrando elementos da história, elementos do mundo, coisas meio básicas assim de como que funciona um castelo. Ela vai te explicar e dá aquela sensação de que seria um pouco lento, mas na verdade ela tá construindo ali, preparando tudo pro que vem depois. Eu acho muito legal também como a Kiersten, ela vai mudando o tempo inteiro o que você acha que você sabe da história e vai te dando uma nova perspectiva, um desenrolar, que você fica sempre se perguntando onde aquilo vai dar. Como eu falei, eu sou muito fã das Lendas de Arthur, eu já li vários livros. Eu, como fã, fiquei muito satisfeita, o que eu acho que é uma realização bem difícil, porque você agradar quem gosta muito, não necessariamente contando exatamente a mesma história, né? É realmente um reconto dela, é um ponto de vista dela pra essa história que já é tão conhecida. E é legal que ela fazendo mesmo uma coisa dela, eu consigo ver vários paralelos a outros livros de Arthur que eu gosto muito, como O Rei do Inverno, por exemplo, do Bernard Cornwell. Aqui, ela conta que a magia foi proibida em Camelot, e se você pegar o ponto de vista do Bernard Cornwell, que é uma coisa mais histórica, dá pra gente ver muito que é a questão do paganismo que passa a ser proibido e passa a ser apagado com a chegada do cristianismo, né? Toda a coisa dos druidas e das religiões originárias,
que eram muito focadas no matriarcado, na natureza, e passaram a ser substituídas pelo cristianismo. Isso é muito bem mostrado nos livros do Cornwell, e aqui pra mim essa releitura que ela fez da magia ser proibida, né, a magia se tornar uma coisa que não existe mais, eu vejo muito esses paralelos. Aqui no livro também a gente tem um pouco da relação da Dama no Lago com o Merlin, que eu gosto muito da relação dos dois. E como a gente viu essa personagem em várias facetas diferentes, né? Em Brumas de Avalon ela é a Vivienne, no Rei do Inverno ela é a Nimue, e sempre uma personagem que eu gosto muito. Então foi interessante ver essa personagem aqui, ver o conflito dela com o Merlin, então eu quero poder ver mais dessa personagem nos próximos livros da série. Se eu tenho uma crítica aqui ao livro, eu acho que ela demora muito a revelar todos os mistérios, né? Óbvio que quando você tá fazendo o primeiro livro de uma série, você sempre deixa ali o gancho pro próximo, mas pra resolver mesmo as questões que ela levantou nesse livro, sem sacanagem, ela chega em 95% e ela ainda tava segurando, agarrada ali na revelação. Então eu acho que ela adia muito, assim, a expectativa, e uma hora você fica, tá, e aí? O que é esse negócio? Conta logo! Então eu acho que ela adiou demais. Eu acho que as coisas já podiam ter sido reveladas pra gente criar também essa expectativa, como que elas iam ser resolvidas no próximo livro e tudo mais. Eu acho que ela quis colocar um suspense muito grande que pra mim quase perdeu o timing certo. Isso de alguma forma afetou o ritmo do livro todo, né? Porque é quase como se ela fosse fazer revelações e tal, e aí ela fica, e tipo, é quase como se não chegasse nunca, sabe? Aí vai acabar o livro, e aí? E eu não tô nem dizendo que ela tem que explicar tudo, como eu falei no primeiro livro, não é necessariamente o momento em que você vai revelar tudo. Mas se ela tá criando a expectativa pra revelar aquele negócio e ela não revela tanto, meio que uma hora você vai querer pular as páginas só pra saber realmente o que que é. Outra coisa da história também é que ele tem um vilão, mas eu nunca senti real uma ameaça desse vilão. Parecia que era muito mais estava na cabeça da Guinevere do que qualquer outra coisa. E a gente vai descobrir que é uma coisa que a gente não esperava, e isso eu achei muito legal. E eu meio que concordei com o vilão, mas enfim, eu acho que ela faz algumas escolhas aqui que são bem diferentes, como eu falei, de personagens. Essa Guinevere é muito única, a Lancelot também. Arthur eu acho que é um Arthur que eu já vi várias vezes, que é esse Arthur que é quase idealizado, que ele é perfeito demais, enfim, maravilhoso. Eu gosto de ver um Arthur mais falho. Mesmo ele sendo um grande rei, ele é muito humano. Mas eu acho que isso aqui ela também pode desenvolver nos próximos livros. Essa aqui realmente pra mim é uma série que eu terminei de ler o livro e eu fiquei empolgada pra ler logo o próximo. E bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais detalhes, assim, discussão aprofundada sobre esse livro, eu vou deixar o link aqui do episódio do Wine About It, em que eu e a Bruna a gente conversa sobre essa leitura. Até metade do episódio a gente fala sem spoilers, depois a gente vai se aprofundando mais em detalhes da história mesmo. Me diga nos comentários se você ficou interessado em ler esse livro e começar mais uma série da Kirsten White. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!